meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Todos os seus familiares, seus entes queridos e seus conhecidos, amigos, toda a parentela que através de você, amiga e amigo, o reino de Deus chegue a todas as pessoas do seu ciclo social, seu ciclo de amizade na escola, faculdade, no trabalho, onde quer que você vá, ali haja luz através de você. E isso tem que acontecer com a pessoa que é escolhida por Deus. Deus não faz questão de chamar os ricos, poderosos, os educados, as pessoas finas, as pessoas poderosas, não. Ele chama a todos, mas escolhe especialmente as pessoas mais rejeitadas da face da terra, porque ele é justo, perfeitamente justo. Então, ele não faz distinção de pessoas, acepção de pessoas. Mas o problema é que aqueles que têm condições se apoiam, têm se apoiado nas suas condições econômicas, sociais, círculo de amizade, confiam em si mesmas, confiam nas outras pessoas, enfim. Mas as pessoas que não têm ninguém, as pessoas abandonadas, até mesmo pelos pais, as pessoas rejeitadas, excluídas da sociedade, aquelas pessoas que não têm nenhuma expressão, nada, zero. Deus escolhe essas pessoas. Deus escolhe os excluídos, os abandonados, os abatidos, os tristes. Deus escolhe aquelas pessoas que têm estado na depressão. Deus escolhe. Deus, você sabia que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele teve depressão antes de ser preso, julgado, condenado, morto e ressuscitado? Você sabia? Jesus disse assim para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Depressão, isso. Depressão. Deus escolhe pessoas assim. Ele sabe o que você tem sofrido, gemido, porque ele passou por isso. Ele sabe da sua dor. Ele sabe que é injustiça, perseguição, ódio. Ele enfrentou tudo que nós enfrentamos e infinitamente mais. É que nem tudo está escrito, mas a gente vê na história de Jesus o que ele passou. Agora, porque ele passou pelas circunstâncias mais difíceis, pelas dificuldades que a gente não tem nem ideia, então ele entende as pessoas assim, que estão vivendo no martírio. Agora, ele escolhe e não só escolhe, mas quando ele escolhe a pessoa, ele faz selá-la, ele faz carimbá-la, ele faz marcá-la com o Espírito Santo. Ele enche do Espírito Santo. Só que, aí você tem que entender, a pessoa é escolhida, mas se ela não corresponde à sua escolha, então
ele não pode fazer nada. Não é verdade? É como casamento. Você foi escolhida por uma pessoa, mas você não gostou daquela pessoa, você não quis aquela pessoa, não agradou a você. Então, o que adiantou aquela outra pessoa ter se agradado e te escolhido? Não é? Então, nós não podemos nos esquecer que quando Deus escolhe, ele escolhe e batiza com o Espírito Santo, sela com o Espírito Santo, para que através dela o reino de Deus seja espalhado por onde aquela pessoa for. Ela se torna uma fonte de luz, de vida, de paz. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa de Deus. Onde quer que ela for, onde quer que ela estiver, ali haverá vida. Ali haverá paz. Nela, e ela passa essa paz para as demais pessoas que estão aflitas. Então, é o interesse de Deus usar os escolhidos. Por isso, ele nos dá o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não corresponde, se a pessoa se nega a entregar, a se entregar, aí, o que ele pode fazer? Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que poucas pessoas foram cheias da presença de Deus. Poucas pessoas foram abençoadas por Deus. A maioria, mas a maioria, a grande maioria, se perdeu. Pode ver. Leia Gênesis, leia Êxodo, leia lá Números, leia Deuteronômio, leia toda a Sagrada Escritura. Você vai descobrir que Deus sempre chamou alguns, escolheu alguns e os abençoou. Mas a maioria, e eu digo uma maioria mesmo. Por exemplo, a história da libertação do povo de Israel, aqueles rebeldes, Coré, Datã e Abirão, 3 homens que se rebelaram contra Moisés, eles experimentaram o poder de Deus. Eles comeram do maná que caía do céu. Eles beberam da água da fonte, a água de Meribá. Eles passaram no meio do Mar Vermelho. Eles viram as 10 pragas caindo sobre o Egito. Mas eles mantiveram-se no mesmo espírito, rebeldes. Eles eram rebeldes. Estava dentro deles, eles não queriam, eles não estavam nem aí para o que Deus fazia junto àquelas milhões de pessoas. Quer dizer, viram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus, tiraram proveito do poder de Deus, mas se rebelaram. E o chão se abriu e eles, juntamente com seus filhos, familiares, tudo, suas casas, tudo que tinha, desceu para dentro da terra. Deus, amiga e amigo, escolhe os desprezados, desprezíveis, etc. Agora, ele também é justo. Se a pessoa é escolhida, mas
não corresponde, não se submete, se sujeita ao reino dele, ao governo dele, à direção dele, ela é excluída. Então, o que ele pode fazer? Mas quando a pessoa é escolhida, ele dá o espírito dele. Quando a pessoa é escolhida e se sujeita àquela escolha, corresponde àquela escolha, então ele dá o espírito dele para que, através daquela pessoa, outras pessoas também venham ter o mesmo privilégio. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. E ele fala com mais clareza. Ele diz assim, os derradeiros serão primeiros. Derradeiros, não tem mais jeito, não tem mais ninguém. São os últimos mesmo, não tem mais ninguém. São aqueles que estavam realmente lá no final da fila. Então, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No Novo Testamento, nós vemos também se repetindo isso. Você lê o Novo Testamento, a partir de Jesus, você vai ver isso. Mesmo entre os apóstolos. Mesmo entre os apóstolos. Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 primeiros apóstolos. Mas, no meio deles tinha Judas Iscariotes. Na época, na igreja primitiva, quando a igreja, Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha sido enviado. E a igreja era forte, porque ela aglutinou pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas voltadas para a vontade de Deus, mas entre aquela gente havia duas pessoas, um casal, como Ananias e Safira. Então, veja o que aconteceu com aqueles dois. Eles resolveram dar o que tinham, como todos os demais, pegaram tudo que tinham e colocaram no altar, colocaram aos pés dos apóstolos para serem distribuídos para os mais necessitados. O que eles fizeram? Eles resolveram vender a propriedade, mas na hora que viram aquele montante de dinheiro, ele falou, não, combinou com a mulher, não, peraí, vamos dar só a metade, e a outra nós ficamos. Então, eles não precisavam fazer isso. E veja que Ananias, a Safira, concordou com ele, Safira concordou com Ananias. E então, eles fizeram exatamente como haviam planejado. Foram lá e entregaram a metade. E então Pedro disse, vem cá, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Porque se você ficasse com tudo que não era seu, por que você resolveu dar a metade? Você não tinha feito um voto de entregar tudo? E por que você está mentindo ao Espírito Santo? Não está mentindo para mim, não. Está mentindo para o Espírito Santo. Quer dizer, foram escolhidos, estavam no meio dos convertidos, digamos assim, mas não foram chamados, não corresponderam. Minha amiga e meu amigo, e ao longo da história do Novo Testamento você vai ver também outros tantos. Alexandre, o latoeiro, e outros tantos, que deixaram a fé para abraçarem o mundo. Verdadeiramente, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Infelizmente,
porque não se deixaram, não se corresponderam às chamadas, à escolha que Deus havia feito. Quando Jesus disse lá, nomeei, quer dizer, nomear, quer dizer, dar um nome aos escolhidos, é quando ela recebe o Espírito Santo, então ela tem um novo nome. Ela já tem um novo nome. Está lá registrado o nome dele no céu. Porque recebeu o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não corresponde à sua escolha, Deus não pode fazer nada. Então, essa é a razão. Eu quero dizer para você, como testemunho pessoal, eu conheci o Evangelho, eu só ouvi falar da Bíblia quando eu tinha 16 para 17 anos. 17 anos eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Tomei conhecimento da palavra de Deus. E até os 19 anos eu aceitava Jesus. Eu havia sido escolhido por Deus, mas eu não correspondia. Durante 2 anos eu fiquei aceitando, levantando a mão, aceitava Jesus como o meu Senhor, Salvador, batizei nas águas, mas não entregava, não correspondia à minha chamada. O que aconteceu? Eu fiquei na igreja, igual o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E é o que mais tem dentro das igrejas, são Raimundos da vida. Gente que não se decide, gente indecisa, indefinida, é o que mais tem. Então, por isso você vê muitos crentes fracassados, muitos pastores caídos, muitas pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras, mas têm suas vidas sempre amargas. Então, de vez em quando, sempre entra aí um crente dessa natureza com uma palavra ácida, para censurar, para criticar, enfim, não faz mal, deixa falar. Nós permitimos, nós deixamos. Eu poderia cortar, eu poderia bloquear, mas eu não quero fazer, eu quero que todos saibam, conheçam o tipo de pessoa que há também participando dessas lives que eu faço diariamente. Mas você vê, então, o espírito da pessoa que conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas tem um olhar mau. Não tem aquela intenção boa de querer somar, ajudar, estender a mão, alertar. Não, mas sempre com um olhar crítico. Isso está cheio. As igrejas estão cheias. E dentro da Igreja Universal do Reino de Deus também, e pastores que, enfim, infelizmente, não se submeteram à escolha que Deus fez. Não deram valor à sua escolha. Com 19 anos, finalmente, eu me entreguei. De fato, de verdade. Então, Deus, amiga e amigo, escolheu você, mas você obrigatoriamente tem que se sujeitar a essa escolha e segui-lo. Jesus disse: quem ama sua mãe, seu pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, quem ama o seu dinheiro, enfim, se alguém coloca alguma coisa ou alguém acima de mim, não é digno de mim. E eu lembro
que eu tinha na minha mãe, ela era o meu Deus, era a primeira na minha vida. Mamãe era a primeira na minha vida. Mamãe, eu era apaixonado pela mamãe, todos nós, porque a mamãe era aquela mãezona, digamos, mãezona, aquela mãe cuidadora, fera, na defesa dos seus filhos. Ah, mamãe. E foi difícil abrir mão da mamãe por Jesus. Não foi tão fácil. Então, 2 anos eu estava lá enfrentando, quer dizer, ouvia a verdade, mas entregava como Ananias e Safira. Até que um dia nós resolvemos, nós decidimos. Eu removi mamãe do primeiro lugar e coloquei o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele morreu por mim. Mamãe deu a vida dela por nós, mas ela não morreu por mim. Ela não sofreu o que Jesus sofreu por mim. Ela não foi envergonhada, humilhada. Ela não desceu à sepultura por minha causa. Não. Não é por isso que eu removi a mamãe do primeiro lugar. É porque eu não queria, eu não poderia, eu não poderia ter 2 senhores na minha vida, mamãe e Jesus, não. Eu tinha que escolher. Era eu que tinha que escolher. Não era Deus, não. Não era o Espírito Santo, não. Era eu. Então, eu abri mão da mamãe. E coloquei Jesus em primeiro lugar. Então, amiga e amigo, eu não sei o que você tem que ainda não foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu sobre você. Eu não sei qual é o problema. Mas uma coisa eu sei, que se você tem alguma coisa ou alguém ocupando o lugar que é dele, do Senhor Jesus, então você não tem o direito de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é somente para os escolhidos e que se sujeitam, que se submetem, que correspondem à sua escolha. Que isso fique bem claro. É sim, sim, não, não. E olha, presta atenção. Se você se sente ofendido pelo nosso discurso, pela nossa fala, eu não posso fazer nada, mas é o que está escrito. Eu não estou aqui inventando, eu não estou aqui criando uma doutrina, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E sempre estou focando as palavras que o Senhor Jesus falou. Ele quem falou. Quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele que falou isso. Eu vou deixar aí registrado, para que, se você não entendeu bem, para você ler e reler e etc., para que você não tenha dúvida. Ou é ele o primeiro ou não é. Ou não está na sua vida. E isso quem decide é você. Cada um tem que decidir por si. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus é magnífico. E ele dá do seu espírito, ele enche do seu espírito aqueles que correspondem à sua chamada. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Nós colocamos o vídeo, essa matéria do último dia na Terra e do último momento, do último suspiro, da última visão. Você deve ter entendido muito bem. Isso vai acontecer com você, comigo, com todos nós, cedo ou tarde.
se não formos arrebatados antes. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, minha amiga, meu amigo. Um dia, os olhos espirituais, a visão da alma, agora não é a visão física, mas a visão da alma vai se abrir quando nós deixarmos esse mundo. E aí, quem vai buscar, quem vem buscar a nossa alma? Aquele que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E quem decide isso é você. Não adianta querer discutir, mas eu sou isso, eu faço aquilo. Não quero discutir isso. Essa decisão, ou essa situação vai acontecer. E se você não se convencer da palavra de Deus, você vai ter essa experiência aí triste. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Nós temos tentado levá-los a uma fé sadia, a uma fé inteligente, a uma fé racional, a uma fé que não está apoiada em música, em hinos, em sentimentos, em emoções. Não, uma fé que está apoiada exclusivamente na palavra de Deus. Na palavra. Palavra. A palavra de Deus é Espírito. O Espírito de Deus é palavra. Deus é palavra. Deus é palavra. E se você tem a sua fé nele, apoiada na sua palavra, você está bem espiritualmente. Por quê? Deus é com você. Agora, se você apoia a sua fé nas emoções, nos sentimentos, no oba-oba da reunião, minha amiga, meu amigo, na hora do desafio, na hora da provação, da luta, você derrete, e é por isso que tem muitos desigrejados, porque apoiaram sua fé não na palavra de Deus, mas apoiaram a sua fé nas emoções, nos sentimentos, no oba-oba, nos milagres. Você veja, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Mas um único voltou. É isso aí. Pense bem, raciocine, use sua inteligência. Você vai chegar à conclusão que verdadeiramente Deus chama muitos, cura muitos, faz muitos milagres em muitas pessoas, mas poucos, infelizmente, se submetem à escolha que Deus fez de suas vidas. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.